E falando de arrependimento, né? Dentro desse tema, arrependei-vos para que sejam cheios. Eu entendi que é uma condição para que eu seja cheio do Espírito Santo. Eu preciso me arrepender. E essa obra é dele mesmo, né? Ele que nos leva ao arrependimento. Sem ele nada podemos fazer. E eu preparava essa mensagem, sendo então que arrependimento, se arrepender, é uma condição para ser cheio. Arrepender-se significa sentir dor pelo erro, por causa do erro que cometemos. Eu falei esses dias na igreja, quando eu sinto remorso, às vezes eu não me arrependo. Eu erro hoje, aí eu sinto aquela tristeza. Eu não faço mais, amanhã eu faço de novo. É um remorso, eu não mudei. Mas o arrependimento me leva a sentir dor pelo erro cometido e me leva a mudar de comportamento. Mudança de comportamento. Só o verdadeiro arrependimento pode nos levar a ter uma mudança, uma conversão. Mudar de rumo, mudar de atitudes, mudar de comportamentos. Então, o verdadeiro arrependimento traz mudança, traz conversão. E eu quero falar hoje sobre um dos homens do Novo Testamento que tem uma história muito linda. Eu preguei essa mensagem há bastante tempo atrás, e Deus me fez lembrar dela e preparei para estar falando hoje. Eu quero pedir a irmã para abrir para mim, para acompanharmos ali Lucas 22, a partir do verso 31. Pedro, ele experimenta o profundo da lama, já andando com Jesus, já vendo tantas maravilhas que o Senhor Jesus faz. Ele vai experimentar algo terrível, muito profundo, né? E a gente vê o poder do Espírito Santo transformando aquele homem, levando ele para uma nova vida, para uma nova história. E é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Através do arrependimento, ele vem se converter de verdade. Porque ele caminhava com Jesus já há 3 anos e pouco, mas o próprio Jesus fala que ele ainda não era convertido. É interessante isso. Jesus vem dizer que ele ainda não tinha se convertido verdadeiramente. Mas quando ele se arrepende, ele experimenta uma nova vida. E eu falei no culto da virada, quantas pessoas têm uma expectativa de que na hora que virar a folhinha, do dia 31 para o dia 1º, as coisas vão mudar. E a maioria das pessoas nas festas que tem por aí, acreditam nisso. Ano novo, vida nova. Mas o ano novo vai mudar, a vida vai ser nova, só através do Espírito Santo de Deus, né? Eu falei também esses dias, a solução para o Brasil, irmão, acima de tudo, não é somente uma mudança de governo. É segundo Crônicas 7,14, quando houver arrependimento, conversão, o povo voltar para Deus, aí o Senhor vai ouvir do céu e sarar nosso país, amém? Isso é a palavra do Senhor que diz. Mas Pedro, então o tema da minha mensagem é a derrota de Pedro e sua volta por cima, através do arrependimento, do encontro genuíno com Jesus. A derrota dele, porque ele então caminhava já com Jesus, mas ela começa, ou ela caminha, eu quero aqui enumerar algumas coisas que levam ele a uma derrota profunda. Primeiro, o orgulho. Parece que ele fica um pouco orgulhoso. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 32, por favor. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, olha o que Jesus fala para ele.
Satanás queria te provar, te peneirar. Mas eu orei, eu roguei por ti. Mas quando você, Pedro, se converter, já tinha aqui mais de 3 anos andando com Jesus. Ele viu já muitos milagres, mas ainda não tinha se convertido. E ele vem dizer, fortalece, Jesus fala para ele, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Aí o 33, olha o que Pedro fala, porque Jesus fala, você tem que se converter. Você precisa mudar, para você fortalecer seus irmãos. Aí Pedro fala assim, ele respondeu, Senhor, eu estou pronto, eu já estou bom, eu já sou crente, para ir contigo, tanto para a prisão, ou até a morte. Jesus fala, você precisa se converter. Ele fala, não, eu estou pronto. Eu só pode ir para a cadeia, eu vou. Se o senhor for para a morte, morrer, eu vou junto. Um certo orgulho toma o coração dele. E ele não enxerga que ele começa a ir afundar ainda mais. Segundo ponto, a incredulidade enche o coração dele. O próprio Jesus fala isso, versículo 34. Jesus lhe disse afirmando, Pedro, hoje 3 vezes negarás que me conhece. Você vai negar, incredulidade. A pessoa que não crê verdadeiramente no Senhor, genuinamente, ela nega o Senhor. Quando as coisas apertam, ela nega ao Senhor. Então o segundo ponto que leva a ele é uma profunda derrota, a incredulidade. Tu vai me negar. Ele fala, Senhor, eu vou morrer com o Senhor. Mas Jesus sabia que ele não estava pronto, que ele precisava passar por um processo tremendo. Aí continua a derrota, porque ele vai se afundando. Jesus fala então do orgulho, da incredulidade. No versículo 45, olha o que acontece também com Pedro, verso 45. Levantando-se Jesus da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Jesus tinha falado para eles orarem e vigiarem, para não cair em tentação. A falta de oração, a falta de vigilância, leva ele também a dormir um sono. Então a gente vê que Pedro vai descendo a escada da fé. E a escada da fé nós devemos subir. Então a falta de oração, a falta de vigilância, leva ele a continuar descendo. No versículo 50, nós vemos um Pedro agora tentando lutar com armas carnais. Quando vão prender Jesus, né? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Agora Pedro, como não era convertido, não sabia que as armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, são espirituais. Ele pega a faca ali para, provavelmente, cortar a cabeça daquele soldado. É Malco, não é? Não era o nome dele? Malco. Pega na orelha. Então ele vai querer resolver a situação com armas carnais. E novamente Jesus dá para ele uma lição. Pedro, não é assim. E Jesus faz o milagre na orelha daquele homem. Então ele tenta lutar com armas carnais. Não adianta, irmãos. Nós queremos usar armas carnais. Porque as nossas armas, as armas das nossas milícias, são espirituais, são poderosas em Deus. Amém? No Senhor. Aí Pedro continua se afundando. Até o momento ele ainda não se converte. Versículo 54. Quando a pessoa vai para o caminho da incredulidade, da desobediência, né, da falta de vigilância, de oração, do orgulho, ela às vezes nem nota que ela está seguindo Jesus de longe.
Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, seguia Jesus de longe. Então ele vai se afastando. Agora ele já está longe, porque ele tinha falado: eu vou até a morte com o Senhor. Mas agora ele nem queria mais estar perto, porque Jesus está preso. Então a falta de vigilância, de busca ao Senhor, o orgulho, a incredulidade, o uso de armas carnais, levam ele a ficar distante do Senhor. Então ele se afunda mais e mais. E agora no texto, no versículo que nós vamos ver, nós vemos o fundo do poço. Nesse momento da vida de Pedro, ele chega lá no fundo, lá no mais terrível, quando ele entra em comunhão com as trevas. Ele chega no fundo do poço, no versículo 55, olha só. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Muito obrigado, minha irmã. Então os ímpios fazem um fogo estranho, e se assentam ali. E Pedro se assenta junto. Quantas vezes nós já vimos, esses dias eu vi uma situação de uma pessoa, segundo contaram, era cristão, crente mesmo, servia ao Senhor, e hoje está no centro de bruxaria, de macumbaria. Será que realmente era convertido? Participava na igreja do Senhor, e hoje está assentado em meio a fogo estranho, com as trevas. Pedro experimentou isso. E agora ele é pressionado. Você é um deles. E Jesus tinha falado: tu vai me negar. Tu é um deles. Não, eu não sou. E Pedro nega. Ele não só nega, ele espragueja Jesus. Ele amaldiçoa Jesus. Ele fala mal de Jesus. Ele insiste em negar ao Senhor. Então nós vemos a situação de um homem, quando ele dá lugar à carne, não vigia, deixa o orgulho tomar conta do seu coração, a incredulidade vem, a falta de oração, ele tenta usar armas carnais, aí ele vai seguir Jesus de longe. Agora ele está em comunhão com as trevas. E agora ele nega Jesus por causa da pressão. Por causa da pressão. E eu quero trazer isso para as nossas vidas, porque Pedro falhou muito. Ele pisou na bola. Quantas vezes nós falhamos? E quantas vezes nós erramos? Eu preparava essa mensagem, eu falei para Deus mais uma vez: Senhor, tem momentos que eu tenho vergonha do Senhor. Tem momentos que eu tenho vontade de me esconder. E aí veio a palavra do Senhor no meu coração: Adão, onde estás? Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que ter vergonha do nosso pecado, de Deus. O arrependimento tem que trazer dor dentro do meu coração. Eu tenho que ficar preocupado, incomodado, inquieto. Muitas vezes o Senhor nos confronta com a palavra. Um dia uma pessoa falou assim para mim: olha, não gostei muito da palavra não. Essa palavra me perturbou, me incomodou, eu não me senti bem. Muitas vezes a palavra de Deus é para nos fazer não sentir bem mesmo. Jesus confronta aquela mulher lá no poço. Olha, tu já teve 5 maridos. Não deu certo, agora você roubou o marido da vizinha.
Essa é a sua situação. Ela foi confrontada, mas ela aceitou a palavra do Senhor. Ela bebeu da água que Jesus ofereceu. Ela se arrependeu dos seus pecados. Ela foi transformada e virou uma missionária para a glória do nome do Senhor. João Batista começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, eu tenho que sentir vergonha do pecado. Eu tenho que sentir dor na alma. Eu tenho que gemer diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, tão somente pequei. O arrependimento é isso, é eu sentir dor. E isso vai fazer algo maravilhoso na minha vida. Pedro então chega no fundo do poço. Muita coisa ele aprontou. E muitas vezes nós, irmãos, falhamos. Se dissermos que não pecamos, nós mentimos. Mas a palavra diz que nós temos um advogado fiel, amém? Um advogado justo, aquele que intercede por nós, aleluia. Nós temos sim, aleluia. Então parecia ser o fim para ele. Parecia que não tem mais jeito, não tem mais saída. Não há mais caminho, não há mais solução. Mas o Senhor, Deus é aquele que abre caminho onde não há caminho. Aleluia. Deus abre caminho, Deus traz a solução. Se não existir, Ele cria, Ele faz acontecer, porque Ele é Deus. Parecia ser o fim, e agora o que resta? Muitas vezes na minha vida eu pensei: Senhor, acabou. Não tem mais jeito. O que resta para nós, irmãos? Resta a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Pedro agora, para ele só restava a misericórdia de Deus. E para mim, para você, para nós, também só resta todos os dias a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor é grande, irmãos, amém? Assim como se distancia o Oriente do Ocidente, assim é a misericórdia do Senhor. Não temos nem ideia do tamanho dela, se é que ela tiver tamanho, acredito que não, mas a misericórdia dele é grande, aleluia. É ele que sara as nossas enfermidades, aleluia, que perdoa as nossas iniquidades. Glória a Deus, aleluia. Parece ser o fim, mas agora Pedro só resta para ele a misericórdia do Senhor. Ele estava prestes a viver uma virada na vida dele. De um incrédulo, não convertido ainda, para uma nova vida. Uma vida onde ele iria experimentar o caminho dos milagres do Senhor. Uma vida onde ele iria experimentar o poder do Espírito Santo fluindo na vida dele, mas isso somente através do arrependimento, aleluia. Ele iria viver uma virada, e esse ano, irmãos, eu quero todos os dias viver uma virada na minha vida, aleluia. Ser renovado, porque nós somos igreja de Deus, amém? Só conheceu o irmão Davi, aquele cantor, cantava com o Milton Monteiro, que cantava com o bispo Benedito Arraes. Milton Monteiro é um cantor da igreja de Deus da época que eu converti, 96 mais ou menos, o ano de 95, 96 é daquela época, nem sei se você está na igreja de Deus. E ele tinha um CD, irmãos, eu comprei o CD, e ele falava nesse CD uma música que ele compôs: eu nasci em meio às labaredas do Espírito Santo. Eu fui queimado pelo fogo do Espírito Santo. A igreja de Deus tem essa marca, irmãos. A igreja de Deus nasceu, aleluia, e se fortaleceu e cresceu no poder do Espírito Santo. 8 pessoas, somos hoje mais de 180 países neste mundo, proclamando o Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa igreja. Pedro então está prestes a viver uma virada na sua vida, e eu quero isso. Você quer? Fala assim: Jesus, eu quero, faz uma virada na minha vida.
Irmãos, eu creio no poder da oração. Aleluia. Fica de pé, amém? Vamos fazer oração pedindo isso para Jesus? É avivamento, é arrependimento. Ore agora, fala: Senhor, eu quero sim mais, eu tenho recebido, hoje é o 7º dia, foi falado aqui, ainda tem alguns dias, mas termina a unção profética, não termina o poder do Espírito Santo. Não termina. Ele diz assim: todas as vezes que vocês reunirem no meu nome, eu vou estar presente, aleluia. Uma das coisas que o Espírito Santo veio fazer, a Bíblia diz que ele veio glorificar a Cristo. Ele glorifica a Cristo no meio da igreja, através de milagre, através de restauração. Ele batiza, aleluia. Ele traz línguas de fogo sobre o povo dele, ele renova. Abacuque orou e clamou: Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos, fazer-a conhecida. Deus vem de Temã, Senhor, aleluia. Deus aviva a tua igreja. Ele quer te avivar. Clame, peça: Senhor, me transforma, me muda, me faz, Senhor, ó Pai, um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ser cheio, ser cheia do teu Espírito. Para quê? Para ser testemunha do Senhor, onde eu estiver, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Ah, irmãos, ele veio, aleluia. Aplauda ele por um minuto, aleluia. Adore a ele. Oh, aleluia. Ele é o selo da promessa nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença dele, aleluia. Mais uma vez, sente aí. Creia. Glória a Jesus. Sinta a presença dele. Glória a Deus. Parece que é o fim, mas a misericórdia dele é a causa de não sermos destruídos. Eu estou aqui, irmão. Meus irmãos, já contei parte do meu testemunho aqui uma ocasião, só por causa da misericórdia dele. Era tão ruim que eu acho que eu não merecia nem o inferno. Mas a misericórdia dele me assistiu, me acolheu. Ele me tirou da lama, Salmo 40, e me colocou os meus pés sobre a rocha, aleluia. E eu que cantava para o inferno, era roqueiro doidão, irmãos. Na minha época era Raul Seixas, AC/DC, Iron Maiden, Legião Urbana, os mais antigos que sabem o que eu estou falando. Engenheiros do Hawaii, Titãs, e eu no rock, nos rock em rua, nos ginásios, dançando rock e cantando música para o diabo. Mas o salmo, aleluia, e minha mãe orava para mim. Chegava às 5 da manhã, muitas vezes ela estava dormindo ajoelhada na cama. Senhor, eu espero no Senhor, salva meu filho, salva ele. E Deus é tremendo, irmãos. Deus ouviu a oração dela. Ela esperou com paciência no Senhor. E Deus ouviu o clamor dela. E eu que estava lá no fundo da lama, atolado, igual Pedro, em comunhão com as trevas, na escuridão, irmãos, eu era tão cachaceiro, irmão Davi, que eu falava assim: se acabar a cerveja do mundo, eu quero morrer, eu não tenho razão de viver, porque para mim era beber, minha vida, a minha alegria era essa. Mas quando acabava o efeito do álcool, a depressão vinha, a opressão vinha, e eu queria morrer. Muitas vezes eu peguei uma arma, pus na minha boca para puxar o gatilho, para tirar a minha vida. Mas minha mãe estava lá, ela não desistiu, ela estava ajoelhada: Senhor, salva meu filho, não desista,
ore pelo marido, pela esposa, pelos filhos, porque boca no pó, porque ainda há esperança, aleluia. Então, quando eu cheguei no fundo da lama, lá no fundo, Satanás pisou e falou, agora acabou, vou acabar com ele, aleluia. Mas minha mãe esperou com paciência no Senhor, e Ele ouviu o clamor dela, na onde ninguém poderia alcançar um ser humano, que é no meio das trevas, o Senhor alcança. O Senhor estendeu sua mão. Isaías, o Senhor fala através de Isaías, não temas. Eis que eu estendo a minha mão direita e te ajudo. O Senhor estendeu a mão dele, foi lá na lama, pegou na minha mão, e ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te tolera, mas ninguém pode resolver a sua situação, mas eu te amo, aleluia. Tirou meus pés da lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, que é Jesus, que é a palavra, e eu que cantava para demônios, o Senhor colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, aleluia. Hoje eu gosto de cantar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e esta igreja é cheia da sua glória. A glória de Deus é Jesus, é o Espírito Santo, e essa igreja é cheia dele, aleluia. Porque eu faço parte desse povo, aleluia. Nós vamos morar no céu, aleluia. Nós vamos subir junto no dia que a trombeta tocar, aleluia. Se estivermos mortos, vamos ressuscitar. Se vivos, nós seremos transformados e vamos subir junto, amém? Quem vai subir, fala eu vou, aleluia. Tem nada a ver com a mensagem, mas eu quero subir, amém, meu irmão? Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Eu vou pedir mais 2 copos d'água, que eu estou começando a pregar. É introdução. Viu, irmão Davi? O senhor falou que eu fico à vontade, mas eu estou brincando. Não vou passar muito tempo, não. Então, quando parece que não tem mais jeito, a misericórdia dele nos assiste. Quantas vezes, irmãos, eu já até preguei na igreja esses dias, a gente está por causa da luta, da dificuldade, principalmente por causa dos nossos erros, porque se tem algo terrível somos nós, quando estamos na carne, o ser humano. O próprio Davi fala, meu coração é enganoso. Paulo vem dizer, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar? Como é terrível. Então a gente chega em profundidades terríveis por causa do pecado, por causa de lutas. Mas aí a gente se ajoelha arrebentado. E eu falo muitas vezes, a gente se ajoelha, já viu aquele gatinho machucado? Já pegou um gatinho com fome, abandonado, sem comida, ou ferido? Já viu ele, custa dar conta de miar, fraquinho, e a gente vai aos pés do Senhor. Muito obrigado, minha irmã. E a gente se prostra nos pés do Senhor, e vai conversando, e vai falando, aleluia, e vai acontecendo uma mudança, a gente vai se enchendo do poder do Espírito Santo, a gente vai se enchendo, a gente vai se enchendo, Deus vai nos levando a outra dimensão, a algo novo. Tem uma música antiga que a gente cantava, fala, algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Aí de repente aquele ferido, machucado, aquele que não dava conta mais, se levanta. Aí se levanta não mais como um gatinho, mas se levanta como um leão, aleluia. Como o leão da tribo de Judá, que habita em nós, o Emanuel, o Deus conosco, aleluia. E a gente se levanta e vamos para frente. Vamos em frente, vamos fazer uma unção profética, vamos embora, aleluia, estamos juntos, vamos buscar. Um dia o irmão falou, misericórdia,
12 dias de culto na igreja, pastor. Eu falei, misericórdia não, meu irmão, aceita Jesus. Amém, glória a Deus. Quando eu me converti, meu irmão, eu fui para a igreja no ano 95. Me converti de verdade, eu estava na igreja igual Pedro, eu não era convertido. Eu me converti no ano 96, um ano depois. Tinha culto todo dia. Segunda na igreja. Ainda na sexta-feira tinha mais a tarde da bênção, 3 da tarde. Tínhamos 8 cultos por semana. E não era muito. Quantos cristãos hoje acham muito 2 cultos por semana? Eu só vou domingo, porque 2 é demais. Mas, aleluia, vamos orar por eles. Nós queremos Deus, amém? Eu quero essa água. Aquela mulher voltando nela lá no poço de Jacó. Eu quero dessa água. Bebe dessa água, mulher, que você não vai precisar de mais refúgio em pessoas, em homens. Você vai beber uma água que nunca mais você vai ter sede. Ela, mas então eu quero, aleluia. Então, queremos Deus, por isso que nós estamos aqui, amém? Para buscar a Ele, aleluia. Então, resta agora a misericórdia para Pedro. E ele está perto de viver uma virada. Versículo 61. Versículo 61, põe lá para mim, minha querida, 22 de Lucas, verso 61, aleluia. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Pedro está lá no fundo, Jesus está ali preso, de repente, e Pedro, com certeza, olha para Jesus. É a minha única esperança. Lembra lá no Monte Or? Olha para a serpente, porque vocês não vão morrer. Que representava, né, Jesus que leva as nossas maldições. Então, ou nossas maldições em Jesus. Jesus então voltou-se os olhos e fixou os olhos em Pedro. Não foram os olhos de uma pessoa comum. Foram aqueles olhos que João fala, que são como chama de fogo. Aleluia. Que quando a gente olha, aleluia, ele penetra na nossa alma, pelos olhos, pelas janelas da alma, aleluia, e traz transformação. Então, Jesus olhou para ele, fixou os olhos em Pedro. Sabia que os olhos de Jesus estão fixos em você? Amém? Em mim? Todo tempo, todo momento, para gerar em nós esse arrependimento, que muda de vida. Porque se for para ficar igual era no mundo, eu volto para o mundo. Eu continuo lá, é perda de tempo, mas se eu quero uma nova vida, eu vou olhar para Jesus, porque os olhos de Jesus têm amor e tem correção, aleluia. Ele ama e ele também corrige, porque ele ama. Os olhos dele são como chama de fogo, que purifica, aleluia, que transforma. Jesus então fixou os olhos em Pedro, e os olhos de Jesus estão fixos na igreja dele. João também no Apocalipse fala que ele é aquele que anda no meio da igreja, dos castiçais de ouro. Salmo 139 fala que ele vem o que fazer no nosso meio? Ele nos sonda e, que mais? Conhece. Ele sonda, ele examina, ele analisa, ele vem avaliar, ele vem fazer revista aos seus soldados, e ele nos conhece. Eu nem abri a boca e ele já sabe o que eu vou falar. Que ser grandioso é esse, irmãos? Ele sabe quantos passos você já deu e quantos você vai dar. Ele sabe quantos fios de cabelo você perdeu e quantos já vão nascer ainda. Onisciência, ou grandiosa sabedoria de Deus. Os olhos dele, aleluia, são como chama de fogo.
e penetram no íntimo daquele homem de Pedro. E aí, então, a vitória de Pedro começa quando ele olha para Jesus. Devemos olhar para ele. Pedro também, lembra que ele estava se afundando? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Já tinha tido uma experiência. Aí ele volta os olhos para Jesus e Jesus o socorre naquela ocasião daquela onda gigante. Jesus olha para ele. Começa então uma mudança. Aleluia. Ele começa a dar a volta por cima. Mas aí vem algo interessante. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Então eu quero frisar bem isso aqui. Não podemos esquecer da palavra do Senhor. Essas palavras que ele se lembra foram palavras duras, mas nós devemos nos lembrar da palavra do Senhor. Salmo 1, bem-aventurado ou feliz a pessoa que medita nessa palavra. Josué capítulo 1, medita na minha palavra dia e noite, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Então a palavra de Deus, aleluia, nós não podemos esquecê-la. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como o Senhor lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não se esqueça da palavra do Senhor. Se a palavra é dele, se foi ele que falou, vai se cumprir na sua vida, aleluia. Eu me lembro que eu era novo. Eu chego na igreja em julho de 95, bêbado. Aceito Jesus, eu e minha esposa, mas não aceito de verdade. Um ano depois, em 96, em julho, eu tenho um encontro com Deus, genuíno, me batizo. E Deus começa um processo na minha vida. Irmãos, em 98, 1 ano e meio de crente, eu vou para o seminário em Campinas, extensão da Fatete na época. Pastor Pedro Jorge era pastor da igreja de Campinas. E muito rápido, no ano 2000, eu começo a pastorear a igreja. 3 anos e meio de batizado, eu não tinha lido nem os salmos ainda todos. Muito novo. Eu estava na porta da igreja, eu era diácono, eu comecei lá na rua, olhando carro. Vim para a portaria, fui consagrado diácono, depois fui membro da diretoria, do conselho, e vim fazer a obra do Senhor. E o pastor, um dia eu estava na porta da igreja, pastor Valtrudes, que Deus o levou há um tempo atrás. Eu tenho a gravata lá em casa, porque ele era baixotinho, só conheceu ele, irmão? Desse tamanhozinho. Então a gravata dele era desse tamanhozinho. Ele chegou na porta da igreja, vem cá, irmão Edson. Tirou a gravata, pôs no meu pescoço. Colocou, ficou aqui, ó. Você vai ser pastor. Aí eu fui para o seminário. Aí, quando passou, chegando no final de 99, eu terminando o seminário, ele me chamou, falou assim, irmão Edson, nós vamos levar você para fazer exame ministerial da igreja de Deus. Você terminou o seminário, você vai ser pastor. E eu falei para ele assim, pastor Valtrudes, eu sou muito novo, crente. Eu sou uma criança na fé. Não estou preparado. Espera mais. E ele falou, vai orar, Deus vai falar com você. Eu cheguei em casa, irmãos, e terminei os afazeres e fui ler a palavra. Falei, Senhor, fala comigo. Eu nunca tinha lido Jeremias. Até então, todo. Abri Jeremias capítulo 1. Antes que você nascesse, eu te conheci. Antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu te consagrei. Não diga que tu passa de uma criança, porque onde eu te mandar, tu irá. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Não temas, eu estou contigo. Aleluia. Eu falei, Deus, não preciso mais nada. Eu vou, aleluia. Aí eu assumi a igreja, Deus Solange Parque, 9 anos. Hoje é onde está a pastora Ideildes, do lado. Nós compramos o lote, ela
terminou de construir agora, Lorena Park. Depois voltei para a Cidade Jardim. Ontem, hoje são 7, não é isso? Ontem, dia 6 de janeiro, completaram-se 12 anos que eu assumi a Igreja de Deus Cidade Jardim, estou pastoreando. Não é por causa de nós, irmãos. Não é através de nós. É por causa dele. É através dele. É por ele. Paulo diz, a ele a honra, a glória, seja para ele, por causa dele, por intermédio dele, e para ele seja a honra e a glória, aleluia. E pensa numa tribulação, numa luta, dificuldade, e eu me lembro, eu era novo, convertido, e nós fomos numa festividade, e eu já ouvia muitos estudos falando sobre o Espírito Santo, mas não conhecia ele. E nós fomos numa igreja, eu não me lembro qual igreja que era, eu sei que não era Igreja de Deus, lá no Jardim Nova Esperança. Era uma festividade de jovens, num sábado à noite. Chegando lá, os jovens estavam tocando guitarra, bateria, cantando hinos lindos. E aí passou para o pregador, sabe, irmãos? E aquele homem começou a pregar, e eu não me lembro o nome dele. Eu sei que quando ele começou a pregar, eu vi um brilho em volta dele. E quando ele falava, parece que ele jogava água em mim. Era algo particular, pessoal comigo. E a palavra me dava tanta alegria na alma, tanto gozo, tanto desejo demais. E eu falei, Deus, eu não sei o que aquele homem tem, mas eu quero aquilo. Eu não sabia que é o Espírito Santo. Senhor, eu não sei o que aquele homem tem, mas eu quero aquilo para a minha vida. Eu quero pregar a sua palavra, eu quero sentir isso. Tá bom, começamos uma campanha no monte. Poucos dias depois, o irmão veio orar por mim no monte, eu sou batizado com o Espírito Santo, aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas. Aí eu experimentei o que é plenitude, irmãos. Plenitude não é você, não interessa onde você está, qual situação que você está, se tem dinheiro ou se não tem, se está doente ou se não está. Plenitude é, aleluia, você sentiu o Espírito Santo na sua vida, e o Espírito Santo veio na minha vida e mudou a minha história. Vou ter que resumir porque tem muita coisa aqui para me falar ainda. Deus quer fazer em nossa vida uma virada. Através do arrependimento, aleluia, através do encontro com o Senhor. Pedro então, quando olha aqueles olhos de fogo, aleluia, ele se lembra do que o Senhor falou. Aí prossegue a virada na vida dele, versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele não só teve um sentimento raso e vazio. Ali ele se arrepende. Chorar amargamente é sentir dor. Arrependimento traz dor. É sentir angústia, desespero. Davi fala, Senhor, eu pequei, mas tem misericórdia de mim, faz o que quiser comigo, mas não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim, é tudo que eu tenho. Pedro, então ficou angustiado, sentiu dor amargamente. Chorar amargamente é o choro do arrependimento. Nós precisamos sentir vergonha por causa dos nossos pecados. Pelo que pensamos, falamos, fazemos, deixamos de fazer. Nós precisamos, eu acompanhando uma pessoa que é membro da igreja, ontem uma visita, a pessoa, pastor, eu tenho orado e falado com Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho sentido uma dor dentro de mim,
e falar: Deus, eu fiz isso com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, meus filhos, eu falei, eu agi, eu fiz isso. Pastor, não sei o que está acontecendo, tem algo dentro de mim acontecendo, e eu estou pedindo perdão para todo mundo. Eu não estou entendendo muito bem, porque agora eu estou vendo que eu estava errado. Eu falei: olha, sabe o que está acontecendo? O melhor na sua vida. Isso é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É Deus se transformando. É realmente, pastor, eu não conseguia dormir. E depois que eu comecei a fazer essa oração, eu estou dormindo. Aleluia. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com a verdade, conhecemos a verdade, ela nos liberta. E a verdade é Jesus, é a palavra. Muitas vezes não dormimos, irmãos, é por causa do pecado mesmo, da aflição. Davi fala assim: enquanto eu calei, meus pecados, o quê? Envelheciam os meus ossos, porque a sua mão, ó Deus, pesava sobre mim, mas eu confessei o meu pecado. Então, quando nós confessamos, arrependendo do pecado, nós sentimos dor, desespero. Sabe, uma vez eu tive um sonho, e eu, nesse sonho, um sonho muito terrível, e eu acordava e sonhava que eu não tinha sido salvo. Acordei, mas um desespero. Sabe quando você vai, ainda bem que era um sonho. Mas muitos que não se arrependerem, no dia que acordar desse sono maldito, vão ver que é verdade e não vão morar com o Senhor. Então nós devemos nos lembrar, nos arrepender. O choro do arrependimento traz vergonha, traz desespero e traz angústia. E dá vontade de esconder. E o Senhor vem: Adão, o que você fez? E a gente quer se esconder. Mas os olhos do Senhor veem tudo. Os olhos do Senhor veem tudo. Pedro então se arrepende. Jesus é morto, sepultado, ressuscita. Passado um período, ele sobe aos céus. E Pedro aparece mais um pouco na Bíblia, não muito. Quando Jesus aparece aos discípulos, ele fala: a mulher, avisa eles, e para Pedro, Pedro aparece alguns momentos, mas fica um pouco mais sumido, da agora para frente. Jesus sobe ao céu e diz: olha, não fica triste não, eu não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o meu Espírito Santo. É a maior vitória da igreja, irmãos. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo cuida da igreja. Uma ocasião, a gente numa luta, ainda lá no Solange Park, a gente tinha uma sala, irmãos, que cabiam só essa primeira fila de cadeiras aqui, talvez umas 40, 50, era pequenininho. E Deus abençoando a igreja, nós mudamos, alugamos uma sala quase do tamanho dessa igreja. Aluguel 4 vezes mais, o aluguel pagava R$200 na salinha. Passamos para uma sala de R$1.000. E a luta veio. E tinha uma pessoa que, numericamente falando, tinha o dízimo razoável, que ajudava a pagar o aluguel, praticamente a metade. E essa pessoa um dia chegou em mim e falou: ó, pastor, o negócio é o seguinte, se eu não for do conselho em janeiro, isso era novembro, irmão Davi, se eu não for do conselho em janeiro, eu vou sair da igreja, a igreja vai fechar, porque o meu dízimo paga metade do aluguel, e a filha do cidadão era tesoureira da igreja. Então eu vou ser da diretoria, eu vou ser do conselho, você vai ter que me consagrar, senão a igreja vai fechar. Eu falei: meu irmão, primeiro, aqui nós não vendemos cargo, nem negociamos. Segundo, com todo respeito ao senhor, à sua pessoa, mas a igreja não depende do senhor. A igreja depende dele. A igreja depende do Espírito Santo. Porque se eu não quiser, Deus levanta 2 ou 3 no meu lugar. Amém?
Se eu embirrar amanhã e falar, não quero ser pastor mais, vou sair da igreja, vou entregar o cargo, domingo tem outro muito melhor que eu. E eu falei, olha, a igreja depende do Espírito Santo, é Ele que cuida da noiva, é Ele que prepara a noiva para o casamento, amém? É Ele que adorna, é Ele que opera, é Ele que convence a noiva do pecado, da justiça e do juízo. Falei, então a igreja depende do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Saiu com provavelmente 30% da igreja. Cheguei um dia, faltava R$70, irmãos. Ano de 2006. R$70 para pagar aluguel. Mais ou menos, eu não me lembro exatamente o valor, mas era por aí. E eu tinha este dinheiro no meu bolso para pagar o talão de luz da minha casa. Então, a irmã falou, pastor, tem que pagar aluguel hoje. O dono do prédio vai vir agora à noite. Não tem dinheiro para inteirar, está faltando esse valor. E eu fui lá para o altar. O pardal encontrou casa, andorinha nenhum para si. Eu encontrei o teu altar, Senhor. Aleluia. Deus meu e Rei meu. Fui para o altar, ajoelhei ali na cadeira e falei, Senhor, preciso pagar o aluguel. O Senhor falou, paga. Senhor, como? O dinheiro está no seu bolso. Amém. Peguei, nem lembrava que eu estava com o dinheiro do talão. Irmãos, peguei o dinheiro e falei, está aqui, estou ofertando para pagar o aluguel. Pagou o aluguel. Na minha vida particular, nunca cortou a energia. Aliás, um dia, lá na minha casa, eu estou com a máquina ligada, cortando uma lixadeira, cortando um ferro. Eu vi o cidadão lá, cortou a energia. Aí eu corri lá e falei, moço, cortou minha energia por quê? Está vencida. Eu falei, não está não, é débito automático. Não, está assim, mandou cortar. Eu falei, vou ligar lá. Quando eu voltei, ele ligou a energia de novo, porque tinha cortado na casa errada. Aí, não cortou minha energia. Não faltou aquele dinheiro. Não tenha medo de ofertar, de ser fiel, porque o Espírito Santo de Deus é fiel. Planta, aquele que dá a semente, para aquele que semeia, também vai dar o pão para comer. Está lá em Coríntios, Paulo fala sobre isso. Então, pagamos lá. O que aconteceu? Vou contar para a glória do Senhor. Hoje eu gasto energia à vontade e pago R$27 por mês. Porque Deus usou alguém e nos abençoou com a solar. Eu plantei um dia. E se você plantar na casa do Senhor, tenha certeza que Deus nunca vai te dar prejuízo. Amém? Se você plantar, Deus vai te honrar. E a igreja fechou por causa do dízimo do irmão? O que aconteceu? Fechou ou não? Sabe o que aconteceu? Nós estávamos trabalhando, irmão, assumi o trabalho lá, a igreja fechada no ano 2000. Em 2006, eu estou no escritório regional, acertando uns relatórios, o senhor, e a gente estava fazendo campanha, vendendo pamonha, fazia rifa, fazia campanhas, fazia eventos, vendia marmita e procurava ofertas para comprar o lote. Nós tínhamos R$23 mil em 2006, no banco. E aí, saindo do escritório, o senhor falou, vai lá andar. E eu fui andar, estou andando, aquela guerra. Quando eu cheguei onde é a igreja do Lorena Park, pastor Ideildes hoje. Irmãos, tinha um monte de lixo naquele lote e tinha uma placa, vende-se R$25 mil. Eu tinha um Corcel 2. Aí sabe o que eu fiz? Desci, peguei a placa, pus dentro do porta-mala e falei, ninguém compra, isso aqui é da igreja. Não roubei a placa, peguei emprestado um tempinho só, viu, irmãos? E aí, fui lá atrás daquele lixo, ajoelhei, orei ao Senhor, chamei a diretoria, fomos lá, chamei o bispo Dário, que era supervisor de distrito. Ele foi lá conosco, eu liguei para o dono, falei, quanto que vocês fazem o lote? Da avó da minha esposa, está doente, ela faz por R$24 mil. E a gente tinha acho que 22 ou 23, mais ou menos assim. Eu sei que por fim, Deus abençoou. A igreja onde alguém foi usado pela carne, talvez pelo inimigo, não sei, vai fechar, aleluia. Nós compramos um lote, irmãos, pagamos à vista. À vista. Sabe por quê?
o meu Deus, o seu Deus, é dono do ouro e da prata. E o povo dele não precisa mendigar o pão. Se você crer, você for fiel, Deus abre as portas. Começamos a trabalhar para construir, Deus falou, volta para a cidade Jardim. Mas está lá, a Igreja de Deus Lorena Park, um lote, na frente de uma praça, em frente a um colégio, que é uma bênção, uma igreja abençoada. Está lá a pastora Ideildes abençoada para a glória do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é fiel e verdadeiro. Ele diz assim, acaso eu falaria e não cumpriria? Foi citado aqui, ele não é homem para mentir, ele também não se arrepende, ele até muda de ideia, mas ele não peca, então ele não precisa se arrepender, aleluia. Nós falhamos, mas se nós falharmos mesmo assim, ele permanece fiel. Ele é fiel, igreja, ele é fiel. As perspectivas para o Brasil nesse ano são de muitas desgraças e muitas derrotas, mas Isaías 60 diz assim, levanta e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem raiando sobre ti. As trevas cobrem o Brasil, a escuridão os povos, mas sobre o povo de Deus já vem raiando a glória do Senhor. A igreja brilha pelo brilho do Espírito Santo. Os ímpios, diz Malaquias capítulo 4, serão destruídos como palha queimada no fogo. Mas para vós outros que temem ao Senhor, raiará, brilhará o sol da justiça. E ele virá trazendo salvação nas suas asas, aleluia. Então vocês sairão como bezerros da estrebaria, pulando de alegria, porque ele é fiel, amém? Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez, eu quero tomar mais água. Aleluia. Atos, agora aparece, irmã, eu quero mais água. Estamos aqui, usa esse copo. Você achou aqui uma caixa d'água ambulante. Obrigado, querida. Já tem 1, 2, 3 galardões, né? Quem dá um copo d'água para um pregador, diz a Bíblia, tem um galardão. Já foram 3, com mais 2, 5. Irmã, você não vai dar conta de carregar o galardão, viu? Tão pesado, vai pedir ajuda. Pedro, então, Jesus sobe ao céu, promete agora enviar o Espírito Santo. Agora eles estão reunidos, né? Esperando, aleluia. Atos capítulo 2, coloca aí para mim, filha, no versículo 13. De repente, nós sabemos muito, estudamos muito, principalmente vocês aqui que amam a escola dominical, sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e desce sobre aquele povo, né, com línguas de fogo. Capítulo 2, versículo 13. Mas alguns que estavam por ali zombaram. 9 horas da manhã, está todo mundo bêbado. Que bagunça é essa? Essa gritaria. O povo não sabe nem ler, nem falar a nossa língua, está falando outras línguas. Que loucura. Muito obrigado, minha irmã. Todo mundo bêbado. Mas no verso 14, coloca para mim. Então Pedro se levantou. Ele tinha caído lá atrás, lá no fundo, em comunhão com as trevas, com fogo estranho, na incredulidade, sabe, na soberba, na falta de vigilância e outros pecados. Agora Pedro se levanta. Então Pedro se levantou com os 11 e ergueu a voz e advertiu-os nestes termos. Então eu quero fechar essa mensagem hoje dizendo para mim e para você: se levante, aleluia, erga a sua voz, proclame a palavra. Há um Deus, aleluia, que traz arrependimento, que muda o homem, que renova, que restaura,
que aviva a obra dele. Se levante na fé, na alegria, na esperança, porque há um Deus poderoso. Josué, quando Moisés morreu, Josué estava, parece que ali prostrado, indisposto. Sabe, o que vai ser de nós? Acabou, morreu Moisés. Então o Senhor falou a Josué, diretamente: dispõe-te, levanta, Moisés, meu servo, é morto. Sabe o que Deus estava querendo dizer também, na sua onisciência? Moisés morreu, mas eu não, aleluia. Dispõe-te, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Dispõe-te, tenha bom ânimo, seja forte, corajoso, medita na palavra. Do jeito que eu usei ele, eu quero te usar. Quer uma prova disso, Josué? Moisés, lá atrás, eu abri para ele o mar vermelho, quando ele tocou na água. Josué, toca no Rio Jordão. E Deus fez o quê? Abriu o Rio Jordão para o povo passar, amém? Assim como Deus foi, então, com Moisés, com Josué, com Elias, quem mais? Com Eliseu, com Paulo, Pedro, João e com os outros da mesma forma. Ele é comigo, é com você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dispõe-te, aleluia. Se levante, erga a sua voz, proclame a palavra. Aí Pedro se levanta, fala: homens, varões galileus. Vou resumir aqui. O que está acontecendo aqui não é pinga, não. Não nos embriagamos com vinho, mas nós nos enchemos do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui não é cachaça, não. Às 9 da manhã, é o que foi profetizado por Joel. É o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Aleluia, fica de pé, amém? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonhos, e sobre toda a carne derramarei do meu Espírito, aleluia. E o Espírito, irmão, é derramado se nós arrependermos, aleluia. Arrependimento, sentir dor, e aí o homem transformado, irmão Davi, é outro homem. Aí vai, agora ele não orava. Lembra que ele não vigiou, estava dormindo quando Jesus mandou orar? Agora 9 da manhã, é 9 da manhã ou 3 da tarde? 1 hora lá, ele vai para o templo orar. Pedro, e quem é o outro? Lembra aí? Pedro e? Mas não é o mesmo Pedro. Não é aquela pedrazinha à toa, agora é uma pedra transformada, um cascalho. Aleluia. Aí ele chega lá na porta, na luta financeira, tem um aleijado. Antigamente, talvez, lá na carne, ele ia cortar a cabeça do aleijado. Falava: você não presta não. Mas agora ele foi transformado. Agora ele é cheio do Espírito Santo. Aí ele chega, o aleijado: ô moço, vocês têm uma esmola para me dar? Aí ele se levanta, o que ele fala? Você lembra, já ouviu essa mensagem quantas vezes? Olha para mim, olha para nós, aleluia. O mundo está olhando para nós, aleluia. Quer uma palavra de ânimo, aleluia. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo mais valioso do que isso, aleluia. Eu tenho algo poderoso, a igreja, você tem algo poderoso, grandioso. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, aleluia. A palavra diz que aquele homem saltou e saiu pulando e entrou no templo para adorar o Senhor. Quer trazer vidas para o templo? Seja cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, aleluia, porque esse é o nosso papel.